No instante em que o fotógrafo disparou o flash durante a sessão de fotos de formatura na Universidade de Lisboa, o coração de Miguel parou. O braço de João envolvendo os seus ombros, bem na frente dos colegas e da família, expôs o segredo que ele tinha guardado com tanto cuidado por 4 longos anos. O ar quente de junho parecia pesado de repente, como se toda a cidade de Lisboa tivesse prendido a respiração junto com ele. Os amigos que riam momentos antes agora olhavam fixamente, os olhos arregalados de surpresa. A mãe de Miguel, que tinha vindo de Porto especialmente para o dia, cobriu a boca com a mão trêmula, enquanto o pai franzia a testa com aquela expressão de desaprovação que Miguel conhecia tão bem desde criança. João, com o seu sorriso calmo e os olhos castanhos cheios de uma coragem que Miguel invejava há anos, não soltou o abraço. Era como se o mundo inteiro tivesse parado no pátio ensolarado da universidade, com as torres antigas ao fundo e o rio Tejo brilhando ao longe. Miguel sentiu as pernas fraquejarem, mas forçou um sorriso. Aquela sessão de fotos, que deveria ser apenas mais um ritual de fim de curso, tornara-se o palco da sua maior revelação. Ele, o Otto popular, o capitão da equipa de futebol da faculdade, o rapaz que todas as raparigas queriam fotografar ao lado, escondia há 4 anos o amor da sua vida. João não era apenas um colega, era o homem que lhe ensinara a ser honesto consigo mesmo, mesmo quando o medo o paralisava. Tudo começara no primeiro ano, numa tarde chuvosa de outubro, quando Miguel entrara na biblioteca para fugir de uma festa barulhenta. João estava lá, sentado num canto isolado, mergulhado num livro de poesia de Fernando Pessoa. Os seus olhares cruzaram-se e algo se acendeu, algo que Miguel nunca admitira antes. Ele, que sempre se apresentara como o rapaz heterossexual perfeito para a família conservadora de Porto, sentiu pela primeira vez uma atração que o assustava e ao mesmo tempo o preenchia. As semanas seguintes foram uma dança cautelosa de conversas inocentes sobre literatura e cinema. Miguel inventava desculpas para encontrar João em cafés escondidos de Alfama, longe dos olhos dos amigos da faculdade. João, vindo de uma pequena cidade no Alentejo onde a vida era mais simples, já aceitara a sua identidade há muito tempo. Ele era paciente, nunca pressionava, mas os seus olhos diziam tudo quando se despediam com um abraço rápido. A primeira vez que se beijaram foi numa noite de novembro, num banco isolado do Parque Eduardo VII, com as luzes da cidade piscando ao fundo. Miguel lembrou-se do tremor nas mãos, do coração acelerado e da sensação de que, pela primeira vez, não estava a fingir. Mas o medo veio logo a seguir. A minha família nunca vai aceitar, confessou ele naquela noite, com a voz embargada. João limitou-se a acariciar o seu cabelo e a dizer, um dia vais estar pronto. Eu espero. Miguel continuou a esconder tudo. Namorou uma rapariga chamada Ana durante 6 meses só para manter as aparências, o que quase destruiu João. As discussões secretas eram dolorosas, João pedia mais transparência, Miguel suplicava paciência. As visitas à família em Porto eram um tormento. O pai, um engenheiro tradicional, perguntava sempre, já tens uma namorada fixa, filho? A mãe mostrava fotos de filhas de amigos, sonhando com um casamento clássico. Miguel mentia com um sorriso, sentindo o peso da culpa crescer a cada mentira. Na universidade, os amigos elogiavam o seu sucesso com as raparigas, e ele ria, mas por dentro sentia-se dividido. Um dia, o amigo Pedro quase os descobriu saindo juntos de um café em Belém. Vocês passam tempo demais sozinhos, comentou Pedro com um tom suspeito. Miguel riu e mudou de assunto, mas o incidente deixou João magoado durante semanas. Agora, no dia da formatura, Miguel decidira que não aguentava mais. João tinha sido o seu apoio silencioso, ajudaram nos exames, ouvira as suas crises de identidade nas noites longas, encorajaram a aceitar quem era. Portugal mudou, Miguel. A sociedade está a evoluir, mas tu precisas de dar o passo, dissera João numa caminhada pela praia de Cascais, onde se encontravam em segredo. Miguel prometera a si mesmo que na formatura faria algo. Quando o fotógrafo anunciou o grupo, Miguel respirou fundo e chamou João. O abraço foi o primeiro gesto público. O flash capturou não só o sorriso forçado, mas o início de uma nova vida. Os murmúrios cresceram, Miguel é gay, não pode ser, ele sempre foi o rei das festas. Uma antiga paixonite cobriu a boca, chocada. Mas para Miguel, aquele momento era libertador, mesmo que o medo ainda apertasse o peito. A família aproximou-se, o pai com o rosto vermelho, a mãe com lágrimas. O caminho à frente seria duro, mas João estava ao seu lado, pela primeira vez visível para todos. O silêncio que se seguiu ao flash durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade para Miguel. O pai dele, um homem alto e austero que nunca demonstrara fraqueza, virou-se bruscamente e afastou-se do grupo, murmurando algo sobre vergonha da família. A mãe ficou parada, os olhos cheios de lágrimas que não caíam, como se tentasse processar o que acabara de ver. Os colegas de curso, que minutos antes trocavam piadas e abraços, agora formavam um círculo de olhares curiosos e sussurros. Pedro, o amigo mais próximo, aproximou-se devagar,
com a testa franzida. Miguel, explica isto. Vocês estão juntos. Há quanto tempo? Miguel sentiu a garganta seca. João apertou a sua mão com mais força, um gesto silencioso de apoio que lhe deu coragem para responder. Sim, Pedro. Há 4 anos. E eu não vou mais esconder. As palavras saíram firmes, mas por dentro Miguel sentia o pânico subir como uma onda. A sessão de fotos continuou de forma estranha, com o fotógrafo tentando manter a calma profissional, mas o ar estava carregado de tensão. Miguel e João posaram juntos, agora abertamente, enquanto os outros tentavam disfarçar o desconforto. Depois das fotos, o grupo dispersou-se para o almoço de formatura, mas Miguel sabia que o dia estava longe de acabar. Caminhando pelo campus com João ao lado, ele relembrou os momentos que o tinham levado até ali. Havia sido uma jornada de conflitos internos que quase o destruíram. No segundo ano, quando a pressão da família aumentou com as visitas frequentes a Porto, Miguel quase terminara tudo com João. Uma noite, após uma discussão acalorada em que o pai falara de homens de verdade e do futuro como engenheiro casado, Miguel chegara à casa de João em lágrimas. Eu não consigo. Eles vão me deserdar, dissera ele. João, sempre o mais maduro, limitara-se a abraçá-lo e a dizer, o amor não desaparece por medo. Mas a escolha é tua. Miguel ficara, mas a culpa nunca o largara. As amizades também foram testadas. Pedro, que sempre fora o confidente das conquistas de Miguel com raparigas, começara a suspeitar após ver os dois juntos em várias ocasiões. Uma vez, no bar da faculdade, Pedro perguntara diretamente, tu e o João têm algo estranho. É só amizade. Miguel negara com uma piada, mas o olhar de João, magoado do outro lado da mesa, ficara gravado na sua memória. O sacrifício de mentir aos amigos pesava tanto quanto o de mentir à família. João, por sua vez, suportava tudo com paciência, mas Miguel via o cansaço nos seus olhos. Eu não quero ser o teu segredo para sempre, dissera João numa noite em que passeavam pelo rio Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril refletindo na água. Miguel prometera mudar, mas o medo da reação social em Lisboa, onde mesmo com avanços legais o preconceito ainda existia em círculos conservadores, o paralisava. Agora, com a revelação feita, as consequências chegavam rápido. Durante o almoço, a mãe de Miguel aproximou-se deles num canto discreto do restaurante. Filho, o que significa isto? Desde quando? A voz dela tremia, misturando confusão e amor. Miguel explicou tudo, desde o encontro na biblioteca até aos anos de segredo. João ficou em silêncio, respeitando o momento, mas a sua presença era o apoio de que Miguel precisava. O pai não apareceu no almoço, enviando uma mensagem curta, preciso de tempo. Aquela rejeição inicial doeu mais do que Miguel imaginara, mas também o fez refletir sobre as escolhas que fizera. Ele sacrificara tanto, momentos públicos com João, a liberdade de ser ele mesmo, para proteger uma imagem que agora desmoronava. Mas no meio da dor, surgia uma sensação nova de liberdade. Pela primeira vez, Miguel sentia que estava a crescer, a escolher o amor acima do medo. João sorriu para ele por cima da mesa, vamos enfrentar isto juntos. O dia da formatura, que começara com um flash, estava a transformar-se na base de uma nova vida, cheia de desafios mas também de esperança. Os amigos, aos poucos, começaram a aproximar-se. Alguns com perguntas curiosas, outros com apoio hesitante. Pedro, depois de um momento de silêncio, deu um abraço a Miguel. Cara, eu não imaginava, mas tu és meu amigo. Vamos conversar mais. Aquela aceitação parcial foi um bálsamo, mas Miguel sabia que o caminho para a maturidade emocional ainda era longo. As pressões sociais em Portugal, mesmo no ambiente universitário progressista como Lisboa, não desapareciam de um dia para o outro. Ele pensava nos colegas mais conservadores, nas piadas que ouvira no passado sobre aqueles tipos. Agora, ele era um deles aos olhos de alguns. Mas com João ao lado, Miguel sentia-se pronto para enfrentar o que viesse. A jornada de esconder o amor tinha terminado, a de viver abertamente estava apenas a começar. A tarde da formatura prolongou-se num misto de celebração e tensão velada. Miguel e João caminharam juntos pelo campus, de mãos dadas pela primeira vez em público, sentindo os olhares mistos de curiosidade e julgamento. Alguns colegas felicitavam-nos com sorrisos forçados, outros desviavam o olhar. Miguel sentia o peito apertado, mas a presença de João dava-lhe força. Eu sabia que este dia ia ser difícil, mas não imaginava que seria assim, confessou ele enquanto se sentavam num banco perto da torre da universidade. João riu baixinho, com aquele humor calmo que sempre o acalmava, mas tu fizeste-o. Isso é que importa. A conversa levou-os de volta aos momentos difíceis do passado. Miguel lembrou-se de uma viagem de fim de semana a Cascais, onde tinham alugado um quarto escondido numa pensão à beira-mar. Lá, longe de tudo, podiam ser apenas eles dois, passeios na praia ao pôr do sol,
conversas sobre sonhos futuros. João queria ser professor de arte, Miguel sonhava com engenharia, mas agora via que o futuro precisava de incluir a verdade. No entanto, o conflito interno de Miguel não acabara com a revelação. Durante os anos de faculdade, ele vivera uma dupla vida que o consumira. De dia, o Otto extrovertido, de noite, o amante secreto. Havia noites em que acordava em pânico, sonhando que o pai o expulsava de casa. João fora ao Pilar, organizara pequenas festas só para eles em apartamentos de amigos compreensivos, lera livros sobre identidade e aceitação para o ajudar a processar. Mas o sacrifício de João era visível. Uma vez, após Miguel cancelar o encontro porque a família vinha visitar, João explodira: "Eu não sou um brinquedo, Miguel. Eu mereço ser visto." Aquela discussão quase os separara, mas o amor prevalecera. Miguel prometera que na formatura mudaria tudo, e cumpriu. Agora, com a família ainda processando, Miguel recebia mensagens da mãe: "Preciso de entender, filho. Vem a casa este fim de semana." O pai permanecia em silêncio, o que doía mais. Os amigos da faculdade organizaram uma festa à noite, mas Miguel hesitou em ir, e se eles fizerem piadas, perguntou a João. João apertou a sua mão: "Se fizerem, respondemos juntos. Tu já cresceste tanto." Na festa, a atmosfera era estranha no início, mas aos poucos os colegas aproximavam-se. Uma rapariga que Miguel namorara para disfarçar aproximou-se com lágrimas: "Eu não sabia. Desculpa se te magoei." Miguel abraçou-a, sentindo o peso da culpa aliviar. Pedro, já mais relaxado, brindou, ao Miguel e ao João. Que o amor vença. Aquela noite marcou um ponto de viragem. Miguel percebeu que o preconceito existia, mas também a capacidade de mudança. Os meses seguintes seriam de transição. Miguel começou a falar abertamente com a família por chamadas de vídeo, explicando a jornada emocional que vivera. A mãe, aos poucos, aceitava: "Eu só quero que sejas feliz." O pai demorava mais, mas enviava uma mensagem curta: "Vamos conversar quando fores a Porto." João apoiava tudo, planeando viagens juntos para fortalecer o laço. A pressão social diminuía à medida que Miguel se assumia. Na universidade, o reitor até o felicitara discretamente por coragem. Miguel sentia-se a crescer, de um rapaz preso no medo para um homem pronto para as escolhas. Os mal-entendidos do passado tornavam-se lições. Ele aprendera que esconder o amor não protegia, só adiava a dor. Com João, planeava o futuro: um apartamento em Lisboa, carreiras paralelas, uma vida autêntica. A formatura não fora só o fim dos estudos, fora o início da verdadeira maturidade. Os dias após a formatura trouxeram uma mistura de liberdade e novos desafios. Miguel mudou-se para um pequeno apartamento em Lisboa com João, o primeiro espaço verdadeiramente deles. As manhãs eram tranquilas, café juntos, conversas sobre o dia. Mas as noites ainda ecoavam as dúvidas. Miguel acordava às vezes com o peito apertado, lembrando as reações da família. A visita a Porto foi marcada para o fim de semana seguinte. João ofereceu-se para ir junto, mas Miguel insistiu em ir sozinho primeiro. "Preciso de enfrentar isto cara a cara", disse ele. João compreendeu, como sempre. Na viagem de comboio, Miguel relembrou todos os sacrifícios, as mentiras aos pais, os encontros cancelados, a dor nos olhos de João. Chegando a casa, o pai esperava-o na sala, o rosto sério. "Explica-me, filho. Como é que isto aconteceu?" Miguel contou tudo, sem omitir as crises internas, o medo de perder o amor da família. O pai ouviu em silêncio, depois disse: "Eu não entendo ainda, mas tu és meu filho. Vamos tentar." A mãe abraçou chorando, aceitando João como parte da vida. Aquele fim de semana foi um passo enorme, mas Miguel sabia que o caminho era longo. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou o mundo profissional. Na entrevista para um estágio em engenharia, o chefe perguntou sobre vida pessoal. Miguel respondeu abertamente: "Tenho um namorado chamado João." O silêncio inicial deu lugar a um aceno de cabeça: "Respeito isso." Pequenas vitórias como esta fortaleciam-no. Os amigos de sempre organizaram um jantar para celebrar a formatura, e João foi convidado oficialmente. Pedro, que antes suspeitara, agora tornara-se aliado: "Eu aprendi muito contigo, Miguel. O preconceito é nosso, não teu." As conversas profundas ajudaram Miguel a processar o passado. Ele recordava os momentos de traição interna, quando negara João para proteger a imagem. Agora, via que cada escolha o trouxera até ali. João, por sua vez, florescia, expôs as suas pinturas numa pequena galeria, inspirado pela coragem de Miguel. O amor deles aprofundava-se, livre de segredos. No entanto, a sociedade ainda testava. Num jantar com colegas mais conservadores, um comentário machista surgiu. Miguel defendeu-se calmamente:
explicando a sua jornada. Alguns mudaram de opinião, outros permaneceram distantes. Miguel aprendeu que o crescimento não era linear. Havia dias de dúvida, mas João era o ancorador. Uma noite, caminhando pelo Tejo, Miguel disse: "Obrigado por esperares por mim." João sorriu: "O amor verdadeiro espera." Aquela frase resumia os 4 anos. Miguel sentia-se transformado, de rapaz escondido para homem consciente das suas escolhas e consequências. Os conflitos com a família suavizavam-se com visitas regulares. O pai até perguntou por João numa chamada. A pressão social diminuía à medida que Miguel se assumia nas redes e no trabalho. A história da revelação na formatura tornara-se inspiração para alguns colegas que lutavam com o mesmo. Miguel percebia que o seu passo ajudara outros. A maturidade emocional chegava, aceitar-se, perdoar-se pelas mentiras passadas e construir um futuro autêntico. Os meses transformaram-se em um ano, e Miguel olhava para trás com uma mistura de orgulho e gratidão. A vida com João em Lisboa era agora natural, viagens de fim de semana a Sintra, jantares com amigos que aceitavam o casal, planos para o futuro. A família de Porto integrara João gradualmente, o pai até o convidara para um almoço familiar. "Leva tempo, mas o amor vence", dissera o pai numa conversa honesta. Miguel refletia sobre os conflitos que o moldaram, as crises de identidade na adolescência tardia, os mal-entendidos com amigos, o sacrifício de João que nunca cobrara nada. Ele crescera ao escolher a verdade acima do conforto. A pressão da sociedade portuguesa, com os seus avanços legais mas resquícios conservadores, ensinara-lhe resiliência. Agora, Miguel trabalhava como engenheiro júnior, João dava aulas de arte, e juntos construíam uma vida plena. Uma tarde, revendo as fotos da formatura, Miguel sorriu ao ver o momento capturado, o abraço que mudara tudo. Aquela imagem simbolizava a transição de segredo para a liberdade. Ele falava com jovens da universidade sobre identidade, partilhando a sua história sem detalhes íntimos, só a essência emocional. Muitos ouviam com olhos brilhantes, inspirados pela coragem. João orgulhava-se: "Tu não só mudaste a tua vida, mudaste a de outros." Os dois planeavam uma viagem a Paris, para celebrar o primeiro aniversário público. Miguel sentia a paz interior que tanto procurara. Os erros do passado, as mentiras, os medos, eram lições que o tornavam melhor. A família, amigos e sociedade tinham evoluído com ele. O amor gay, antes escondido, agora era celebrado abertamente. Miguel e João sentavam-se no terraço do apartamento, vendo o pôr do sol sobre o Tejo. "Lembras-te do medo que eu tinha?", perguntou Miguel. João assentiu: "Mas olha onde estamos." Aquela conversa fechava o ciclo. Miguel crescera de rapaz popular preso no armário para homem maduro, consciente das suas escolhas e consequências. A jornada emocional terminara num porto seguro de aceitação mútua. Você acha que esconder o amor verdadeiro por medo da sociedade é uma escolha certa ou errada?